que ela fala da questão genética, né, ali do hereditária, que ela já sabe que tem, e pergunta quais são outros fatores que podem estar influenciando, né, também. Hoje a gente sabe que obesidade, sedentarismo, uso de hormônio anticoncepcional, por exemplo, pessoas que costumam ficar muito tempo em pé ou longos períodos sentado com a perna para baixo, isso são fatores que vão sobrecarregando a circulação, vai forçando. Então, quando a gente fala de prevenção, o que a gente pode fazer é agir, por exemplo, nesses fatores. Então, ter uma atividade física, né, ter um hábito de vida saudável, uma preocupação com a alimentação, porque o sobrepeso vai ser ruim, ter um cuidado maior no aparecimento, né, dos mínimos sintomas ou de alguma veia mais aparente ou varizes mais aparentes, procurar o tratamento, uma avaliação para ver se realmente são varizes que tem, o que está acontecendo, se é possível tratar, e cada vez mais o que a gente recomenda é fazer o tratamento mais precoce possível. A gente não precisa deixar acumular, deixar as pernas ficarem cheias de varizes, para aí sim a gente começar um tratamento, uma cirurgia como era feito antigamente, né? Para você entender como é que funciona a circulação, né? Tudo isso que a doutora Karine. Então, assim, o nosso retorno venoso, ele é feito do pé até o nosso coração aqui em cima. Então, para isso, a gente depende muito de quê? Das veias estarem funcionando bem. Quem ajuda essa veia a funcionar bem para fazer esse retorno? A musculatura. E ele precisa vencer uma pressão, que muitas vezes está aqui no nosso abdômen, essa pressão intraabdominal, a pressão torácica, para ele poder chegar aqui em cima. Então, se a gente tem uma pressão abdominal maior, por um sobrepeso, uma obesidade, vai dificultar esse retorno do sangue também. Então, tudo isso, a obesidade, o sobrepeso, a falta da musculatura fortalecida, ou seja, o sedentarismo, tudo isso vão ser fatores que vão contribuir para diminuir esse retorno venoso e, consequentemente, piorar as varizes. Explicando um pouquinho de tudo isso que a doutora Karine falou, né? Além dos outros fatores, como a questão hormonal, porque o hormônio, principalmente o hormônio estrógeno, ele faz uma flacidez na veia. Então, ela perde essa elasticidade dela e, consequentemente, dificulta esse retorno, fazendo o surgimento dessas varizes nas pernas, além da Então, hereditariedade. esses são fatores importantes para as pessoas ficarem atentas, porque existe o fator genético, e o fator genético você não modifica, mas os outros fatores você pode modificar. Você pode assumir uma vida mais saudável, incorporar uma atividade física no seu dia a dia, evitar o ganho de peso, porque assim você está diminuindo essa chance de piorar esse retorno venoso. Evitar dentro do possível o uso de hormônios. Então, são coisas que você pode fazer por você mesmo e fazer a prevenção do aparecimento de varizes. Claro que o genético não podemos mudar, mas os outros fatores nós conseguimos influenciar, melhorar e prevenir. E outros hábitos saudáveis também, como básicos, né? Beber muita água, que às vezes a gente esquece. Fugir do cigarro, porque é algo que para a circulação, em termos gerais, é muito ruim. Então, isso tudo vai ser importante. Não só a circulação das veias, mas a circulação das artérias, principalmente, ficam extremamente prejudicadas com o uso da nicotina, né? Sim. Além de gravidez, também é outro fator de risco. Então, é importante, antes de pensar, tomar essa decisão de engravidar, fazer um tratamento, principalmente quando você já tem esse componente hereditário, quando você já tem varizes, para quê? Para que isso não piore e não seja mais um fator a agravar, né, essas varizes. É outra coisa também. Um paralelo que eu faço muito, quando a gente traz essa ideia de prevenção, é que antigamente era muito comum, quando a gente não tinha esses tratamentos mais modernos de varizes, o paciente tinha que deixar as varizes ficarem bem aparentes, a perna ficar cheia de varizes para poder tratar fazendo uma cirurgia, por exemplo. Caótico. E aí era caótico, exatamente. Então ia fazer uma cirurgia e passava 10 anos acumulando aquelas varizes para fazer uma outra cirurgia. Hoje, com esses tratamentos que a gente não precisa mais deixar acumular, chegar ao ponto de ficar com vergonha das pernas, de deixar de usar short para fazer um tratamento. A gente consegue estar sempre, através dos aparelhos que a gente usa, identificando as veias antes delas se tornarem varizes
grossas, calibrosas, muitos vasinhos, a gente já trata aquilo ali e já resolve. Um paralelo que eu faço é a questão de ruga. Porque antigamente, como era que resolvia quem tinha muita ruga, né? Envelhecia e você deixava ficar bem flácido o rosto para fazer aquelas cirurgias plásticas mais agressivas e para resolver. Hoje em dia, para você chegar nesse ponto, já está muito avançado. Porque você vai fazendo botox preventivo, que pode ser que você nunca precise chegar na cirurgia plástica de fato. Então, a ideia do que a gente faz hoje com as varizes é exatamente o que o botox está fazendo com as rugas dentro da área da dermatologia, né? E é uma tendência dentro da medicina realizar prevenção e tratamento precoce de tudo. Exatamente por isso, para não ter que fazer um tratamento que seja muito grande, mais agressivo, mais invasivo no futuro. Então, essa ideia, vou deixar aparecer um sintoma. Eu não sinto nada, mas eu tenho essa veia alta e não vou fazer nada agora. Vou deixar aparecer uma dor, aí eu trato. É um pensamento totalmente errado. Trate antes que aquilo vire uma dor, porque tratando antes, o seu tratamento vai ser muito menor. Até porque nem sempre a gente tem correlação de ter muitas veias altas e ter muitos sintomas, né? Às vezes a gente tem uma doença já evoluída e o paciente não tem tanto sintoma, e pelo contrário também. Às vezes ele vem com muito sintoma e a gente não consegue visualizar a olho nu uma veia tão maior, e quando a gente vai examinar a fundo, tem uma veia mais interna doente.